E aí, galera, beleza? Me chamo Rian e eu sou aluno de Engenharia de Controle e Automação. Venho representar aqui o Grupo LUF, nosso projeto de extensão na disciplina de Programação 2. E esse é o nosso terceiro vídeo. No primeiro vídeo, tivemos uma introdução na disciplina de Programação. Já no segundo vídeo, falamos sobre as diferenças entre os programas interpretados e compilados. Hoje, nós iniciaremos o nosso tema matemático. Falaremos sobre operadores. E como curiosidade, também falaremos sobre arredondamento. Iniciaremos falando um pouco sobre MF.H, mas bem pouquinho. Vamos lá. E o que são esses operadores em si? Existem vários operadores. Nós temos operadores aditivos, multiplicativos, operadores relacionais e também operadores lógicos, né? São essas quatro divisões que a gente deve entender para perceber quais são os quatro operadores. Dentre os operadores aditivos, nós temos a adição e a subtração. A gente utiliza ele muito para quando a gente for mexer com algumas variáveis, né? A gente sempre está utilizando mais ou menos, né? Vocês já devem entender como é que é. Utilizando esse programa aí que eu estou mostrando para vocês, se você olhar direitinho, vai ter lá a criação de duas variáveis, float, né? X e y, e aqui, como eu não preciso mostrar tanta coisa, você já conhece, provavelmente muitos de vocês já conhecem o que é mais e o que é menos. Eu já coloquei sem entrada de usuário, já coloquei direto 3 mais 2 e 3 menos 2. E quando eu for retornar o valor, você vai ver que retornou o valor da soma, né? 3 mais 2 vai retornar 5 através de x e 3 menos 2 vai retornar 1 através de y. E agora, dentre os operadores multiplicativos, nós temos a própria multiplicação e a divisão. Contudo, também temos um aqui que é um pouco desconhecido dentre alguns, que é o resto da divisão, que é simbolizado pela porcentagem. Não confunda isso aqui com porcentagem comum. Você não vai tirar a porcentagem de um valor, mas sim o resto da divisão. Ou seja, né, se eu for dividir aqui 5 por 2, ele vai dar 2,5. Contudo, se eu tirar o resto da divisão, ele vai considerar apenas como se fosse um número inteiro. Seria o máximo que vai ter ali é 4 sobre 2 e vai restar 1. Entende? Então, é isso que ele vai retornar o valor de 1. No caso aqui do programa que eu estou lhe mostrando. Na criação de três variáveis, x, y e z. Na primeira eu fiz a multiplicação, 5 vezes 2. Na segunda eu dividi 5 dividido por 2. E em z eu utilizei 5 resto de divisão da divisão com 2. Você pode ver que, obviamente, x vezes 2 vai dar 10. 5 dividido por 2 vai dar 2,5. Contudo, no 5, porcentagem, que significa resto de divisão, 2, ele vai retornar 1, que é o resto da divisão inteira de 5 sobre 2. 5 dividido por 2. Dentre os operadores relacionais, temos maior que, menor que, maior ou igual a, menor ou igual a e diferente de. E aqui vocês já devem entender logicamente o que significa, né? A gente utiliza muito esses operadores relacionais para dar alguma condição, né? Tanto para ciclos de condição como if, ou dentro de ciclos repetitivos, como while, como for e coisas do gênero. A gente utiliza isso para trazer um valor de falso ou verdadeiro, para que a gente continue fazendo aquela ação ou tomar aquela determinada ação. Por exemplo, aqui nesse programa que eu estou lhe mostrando, se x é menor que 10, você vai printar na tela do usuário condição satisfeita, caso contrário, condição não satisfeita. Eu poderia mudar aqui utilizando todos os operadores relacionais. Contudo, dependendo da entrada do usuário, vai modificar aquilo que tem como resposta. Por exemplo, se o usuário botar o valor de 10, vamos verificar isso. Caso o usuário ele dê a entrada de um valor de 10, como aqui é menor que 10,
ele vai dizer condição não satisfeita. Se eu colocar maior que 10, vai dar condição também não satisfeita. Se eu colocar maior ou igual a 10, vai dizer que a condição é satisfeita. Se o usuário colocar 10 e a condição que eu tiver for menor ou igual a 10, também vai dar certo. E por fim também, obviamente, se for igual a 10, lembrem-se, a gente não se utiliza apenas o igual para dizer que é igual a. Quando a gente vai conferir se é igual, a gente usa igual, igual. E também o diferente, né? Se a gente colocar aqui que é diferente e a gente colocar o valor de 10, a condição não vai ser satisfeita. Agora vamos falar uma parte muito importante, que são os operadores lógicos. E temos entre eles a conjunção e a disjunção inclusiva. A conjunção é o que a gente chama de I, representado aqui, né, como se for colocar em código, sobre um duplo E comercial. E também temos o nosso OU, que é a disjunção inclusiva, né? Seria o OU lógico, ou isso ou aquilo, que é separado por essas duas barrinhas verticais. E a gente pode usar isso para entender melhor, a gente pode olhar a nossa aplicação aqui. Exemplo, para conjunção, né, que significa o nosso ilógico. Eu tenho que, por exemplo, eu tenho que satisfazer essa condição e essa outra condição para que o valor seja verdadeiro. Se eu apenas satisfazer uma dessas duas, eu não consigo dar um valor verdadeiro. Esse valor vai ser negativo. Então, usando o exemplo aqui desse nosso programa, eu usei o exemplo de um alistamento obrigatório. Primeiro eu vou pedir uma entrada de usuário de idade, um valor para a idade e um valor para o sexo. Caso a idade dele seja maior ou igual a 18 e ele for homem, então o alistamento é obrigatório. Caso o usuário coloque que tenha mais de 18 anos, porém for mulher, o alistamento não é obrigatório. Então, é uma condição que deve ser satisfeita das duas partes, das duas prerrogativas que a gente colocou. Já a disjunção inclusiva, ela só precisa que uma das afirmações seja satisfeita. A disjunção inclusiva, ele é o nosso ou lógico, ou seja, a gente coloca duas ou mais afirmações e se apenas uma estiver correta, se apenas uma for verdadeira, daí então a gente vai ter um valor verdadeiro sendo retornado pelo programa. Vamos usar o exemplo deste programa aqui, na qual a gente, não sei vocês, mas eu tenho um pouco de frescura com volume de televisão. Por exemplo, se o volume estiver um número par, eu acho ok. Se o volume estiver um número ímpar, aí vai depender. Esse número ímpar é 5, aí eu vou gostar. Caso for um 3, um 1, um 7, um 9, aí eu já não gosto. Aí, acho que é só eu, devo ter essa maluquice. Mas vamos usar esse exemplo aqui, que eu estou até utilizando o que a gente estava falando anteriormente, que é o resto de divisão. Já para vocês terem uma noção de quanto isso é importante para nossas aplicações na programação. Aqui, ele vai pedir uma entrada, né, do usuário de volume. Se o volume for par, né, basicamente o que está dizendo aqui, se o resto da divisão por 2 for 0, ou o resto da divisão do volume por 5 for igual a 0, então ele vai dizer que o volume está ok, está um valor legal. Caso contrário, o volume está ruim. Então, é algo que é só da minha cabeça, tá, gente? Mas, só para que vocês entendam a lógica do que é esse ou, sabe? Porque se eu colocar apenas aqui um i, ele não tem nem como, né? A resto da divisão de volume por 5 por 2 teria que ser um valor de 10 para ser verdadeiro. Só conseguiria ser um valor que termina com 0 para isso ser verdadeiro. Então, com o ou, né, eu consigo ter essa ou isso ou aquilo. Agora, vamos falar sobre arredondamento. As funções de arredondamento que iremos usar estão inclusas em nossa biblioteca math.h. Então, antes de nós utilizarmos elas, precisamos ter uma noção de que a biblioteca math.h precisa estar inclusa no nosso programa.
Temos duas funções que usamos na math.h para arredondamento, as mais comumente usadas, para falar a verdade, que é a floor e a cell. E significa literalmente chão, piso, né, o chão, e o teto, floor e cell. E basicamente, a gente vai fazer aqui, através desse programa, a gente vai pedir uma float chamada número e vai escanear, né? E vai, quando a gente for printar no usuário, a gente vai colocar esse número, né, no cell, que seria o arredondamento para cima, e floor, o arredondamento para baixo. Vamos dar alguns exemplos para vocês verem aí de entradas e saídas. Por exemplo, se eu colocar 8,5, quando eu colocar essa variável para ser retornada com cell, dentro da função cell, a função cell vai retornar para mim o valor de 9. Caso eu usar o floor, vai retornar o valor de 8. Então, você já tem a noção que ele vai retornar sempre para esse valor inteiro e não um valor decimal. Então, galera, esse foi o nosso vídeo. Ele não é algo tão complicado, é o que a gente quer trazer de maneira simples para que vocês entendam as coisas da matemática dentro da programação. E para o nosso próximo vídeo nós falaremos sobre a biblioteca math.h. Vocês já viram um spoilerzinho que a gente falou sobre arredondamento, mas existem várias outras funções que a gente vai utilizar utilizando a math.h, todas elas inclusas lá. Facilita tanto o cálculo de... Vocês vão perceber. Então, assista o nosso próximo vídeo. E é isso. Falou!